Aleluia! Olá, queridos, bom dia. Amém, graça e paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas, qual horário você vai estar assistindo esse vídeo, mas, Deus abençoe sua vida. Estou passando aqui para compartilhar com você mais uma palavra, amém? Só que dessa vez eu não vou ministrar tudo apenas de uma vez, uma única vez. Eu vou estar dividindo esse vídeo em partes e durante alguns dias, eu não sei quantos dias, nós iremos ficar aqui estudando sobre o assunto que eu quero compartilhar com você nesse iniciar, né? Eu não sei quantos dias, mas pretendo passar algum tempo aqui conversando com você, amém? Sobre uma palavra que me veio ao coração e a palavra é desânimo, amém? Então, sem mais delongas, eu quero compartilhar da palavra. Deixa eu ajeitar aqui minha cadeira para ficar mais confortável. Amém. Então, amados, lembrando que Jesus ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Amém. Mas que nós tivéssemos bom ânimo. Então, a coisa certa a fazer diante de aflições é ter ânimo. Então, se eu perco o ânimo diante de situações difíceis, então já fica complicado. Você concorda? Ele diz: no mundo nós teríamos aflições, então situações vão surgir enquanto estivermos aqui. Só que ele não parou aí, né? Amém? E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso que eu vou falar agora. Ele disse: no mundo nós teremos aflições. Então, aflições são coisas que são peculiares a este mundo. Então, nós precisamos entender que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, quando eu digo estar no mundo e não ser do mundo é não estar sujeito às coisas do mundo. Amém? Jesus ele vivia no mundo, mas ele não comia, vou dizer o seguinte, no prato que o mundo oferecia. Quando eu falo comer no prato do mundo, não estou me referindo apenas a questões de pecado, amém? Mas principalmente nessa forma de viver a vida. Amém? Desanimado, triste, deprimido, e assim por diante. Então, falo principalmente nessas condições, amém? Não apenas a questão com respeito ao pecado. Então, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, no mundo. Então, são coisas que são bem são características próprias do mundo, amém? Então, é importante você entender que no plano de redenção, ele tirou a nossa vida da, da autoridade que esse mundo tem. Amém? Mas isso nós falaremos depois. Mas ele disse, eu quero falar desse texto, que Jesus fala em João 16:33. Ele diz que no mundo nós teríamos aflições. Depois falaremos mais sobre isso. Mas ele diz: tem de bom ânimo. Então, se eu perco o ânimo diante das situações, então eu já complicou mais a situação, amém? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o ânimo, não é? Eu tenho algumas coisas que eu quero, não é, compartilhar com você e dizer para você, querido, como eu já iniciei falando, nós estamos no mundo, mas nós não estamos sujeitos às coisas do mundo, não é? Quero ler para você uma passagem aqui. Deixa eu selecionar para você aqui rapidinho. Olha só. Aqui o apóstolo Paulo, ele está escrevendo à igreja, não é? E aqui em 2 Coríntios capítulo 4, aqui no versículo 7, que vamos começar a ler, não é? Ele diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Amém? Eu quero que você entenda que, biblicamente falando, de forma bem, assim, metafórica, a Bíblia diz que nós somos um vaso de barro. Então, o vaso de barro, querido, ele tem sua fragilidade. Amém? Então, isso diz que muitas vezes nós ah, não. É, é, momentos tristes todos nós teremos. Notícias, problemas, situações, isso é inevitável. Mas o que eu quero falar sobre o desânimo é como enfrentar tudo isso. É o que eu devo fazer diante dessas coisas. Amém? Esse é o ponto, é o meu comportamento, é o meu posicionamento diante disso. Problemas todos nós teremos, situações todos nós teremos, mas esse não é o ponto.
Amém? E um dos pontos, querido, que muitas pessoas elas não sabem como lidar diante dessas situações, elas não entendem isso aqui, ó, que nós somos um vaso de barro. Então nós temos as nossas limitações. Então muitas vezes o problema de muitas pessoas é porque elas acham que elas não podem passar por aquilo. Então, porque talvez elas tenham uma imagem errada de si mesmo. Querido, lembrando de uma coisa, passar por situações e às vezes sentir tristeza e às vezes ser abalado de alguma forma momentaneamente por situações, isso não significa que isso não revela fraqueza, isso não revela essas coisas. Queridos, ninguém foi mais homem do que Jesus, ninguém foi mais santo do que Jesus, ninguém foi mais top dos tops do que Jesus. E a Bíblia diz que chegou o momento na vida dele, não é que ele disse, ele estava prestes a ser crucificado, a ser preso e depois dessa prisão ele iria para a cruz, né? Mas ele disse para os discípulos: a minha alma está profundamente triste. Ele disse: eu estou triste. E não somente triste, ele diz: eu estou profundamente triste. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios que Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Então existe um limite para mim e para você. Eu e você precisamos entender que nós temos um limite. Então, quando nós atingimos esse limite, nós estamos sujeitos a passar por situações. Isso é tudo? Não, queridos. É claro que não é tudo. Não é? Eu vou continuar lendo o que Paulo diz, não é? Olha só a receita dele. Ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. E é diferente de você passar por um momento de tribulação, problema, uma questão, um problema que se levanta, mas ele diz: eu não vivo angustiado. Mas ele vai contar para gente, para mim, para você, qual é o segredo disso. Amém? Mas ele diz: o que eu quero chamar a tua atenção é que problemas existem. Problemas existem e às vezes esses problemas eles chegam até nós no momento onde nós já não estamos com o nosso tanque cheio, vou usar essa palavra. Amém? Nós não estamos tão bem espiritualmente, tão fortalecidos espiritualmente falando. O próprio apóstolo Paulo ele escreve a carta aos Efésios, não apenas em Efésios, ele diz isso em outras cartas, mas ele diz em Efésios, por exemplo, capítulo 6 versículo 10, ele diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, nós precisamos buscar essa força que vem de Deus. Amém? E às vezes, muitos de nós não temos buscado isso. E porque não temos buscado, então, quando esses problemas acontecem, quando essas tribulações surgem, elas angustiam algumas pessoas. Amém? Mas Paulo diz aqui, ó: eu passo por tribulações, em tudo somos atribulados. Ele diz, porém não angustiados. Estar angustiado, muitas vezes, queridos, é resultado de não estar fazendo o que deveríamos fazer. Amém? Perplexos, porém não desanimados. Vamos lá para o vídeo não ficar tão longo. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Então Paulo fala ele não está negando as situações, ele não está negando que os problemas existem, que somos atribulados, mas ele fala: mas mesmo assim eu conservo a minha paz. Dizendo de forma simples é o que Paulo está dizendo: eu não perco a minha paz, eu não perco a minha alegria. É por isso que nós vemos Paulo escrevendo à igreja aos Filipenses. Paulo estava preso dentro da cadeia, dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Então nós vemos Paulo passando por momentos assim, mas ele diz: nós não somos atribulados, mas não angustiados. Então, por que ele diz isso? No decorrer desse texto, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Pronto, tá aí. No decorrer desse texto, né? Ah, eu estou avançando aqui. Ele diz aqui no versículo 16: por isso não desanimamos. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Amém? E eu quero, nesse primeiro vídeo, não quero, como eu disse, eu não vou falar tudo no momento, mas eu quero chamar a tua atenção, como eu já iniciei, ele diz aqui, ó: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Eu quero que você entenda, não é que você
é um espírito, você tem uma alma e você habita num corpo. Ele fala de homem exterior e homem interior. Amém? Existe o homem exterior e existe o homem interior. E existem coisas, querido, que são próprias a esses mundos. Amém? Existem coisas que são próprias a este mundo, a esses universos. Homem exterior e homem interior. E ele diz que o homem exterior ele se corrompe, ele se deteriora. Amém? Mesmo que isso aconteça, isso vai acontecer, isso está acontecendo. Nós, à medida que envelhecemos, nós perdemos algumas características que são próprias da juventude, né? Não apenas física. É claro que nós adquirimos outras, então existe vamos dizer o seguinte, um crescimento que vem com a idade e vem uma perda, não é uma perca por causa da idade. Então Paulo fala de um homem exterior e ele fala que esse homem exterior ele se corrompe. E eu quero chamar esse primeiro vídeo aqui para falar do seguinte: tem pessoas que elas não elas se perturbam mais ainda porque elas se encontram em problemas. Elas não sabem lidar com os problemas. Elas não sabem como realmente administrar diante dos problemas. É como se elas não admitissem que elas podem enfrentar ou poderiam enfrentar uma situação. Às vezes elas pensam que elas são mais do que elas realmente são. Então elas não admitem. Não é? Eu não posso. Como assim eu estou passando por isso? Então, tenha calma. Todos nós somos humanos, nós temos uma humanidade e, como eu falei, até o próprio Jesus ele diz: a minha alma está profundamente triste. Então vai ter momentos que você vai realmente ser balançado diante de uma situação, assim como Jesus ele sentiu aquele momento. Tanto é que ele pediu ajuda. Isso é outra coisa que a gente vai falar depois. Não se isolar, está passando por isso. Eu acredito, querido, que é difícil. Eu penso que é muito difícil alguém não ter essa experiência na vida ah, de ser afetado, de se entristecer, de ficar desanimado diante de uma situação. É claro que o crescimento e a maturidade nos dão ferramentas, né? Nos dão conhecimento e nós aprendemos a lidar diante disso. Mas é difícil. É como você, por exemplo, querido, perder um ente querido e você tratar isso como normal, não sentir a dor de uma pessoa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Como assim? Então são coisas que são próprias a essa questão humana. Amém? Do jeito que você sente fome, do jeito que você sente sede, existem coisas que acontecem conosco que podem balançar as nossas estruturas, podem mexer com as nossas estruturas, tudo bem. Isso não significa que você é um fraco, é um incapaz, isso não revela nada de você. Isso só mostra que a sua estrutura, o seu nível chegou. Você precisa fazer algumas coisas para que o seu nível aumente. Amém? Aqui esse Paulo diz, olha, o nosso homem exterior ele se corrompe, mas o nosso homem interior se renova de dia em dia. Amém? Então, é por isso que ele vai falar sobre a leve e momentânea tribulação. Então, é exatamente isso que a gente precisa fazer, é aprender o que fazer diante dessas situações, porque não é o fim, mas ser balançado, né? Receber uma notícia e sentir algum aperto, algum medo, alguma coisa, tenha calma. Ah, não posso sentir medo. Calma, tenha calma, tá tudo bem. De certa forma, quando eu falo normal, natural, você sentir um certo impacto, sentir medo, não tem nenhum problema, não é o fim do mundo. Agora, é o que você vai fazer depois disso. Se você percebeu, reconheça isso. Você percebeu que aquilo mexeu com você, você realmente ficou angustiado, você realmente ficou preocupado, não tem nada de errado. Pelo contrário, isso de certa forma é até bom, porque isso te mostra para você que você precisa fazer alguma coisa. Amém? Que você precisa tomar algumas atitudes, que não é o fim, que você precisa fazer algo, que existe solução. Amém? Mas o que acontece com muitas pessoas é que elas se entregam. Elas realmente elas caem, elas não, sabe, diante disso, elas simplesmente se entregam, não fazem nada e simplesmente realmente, né, solta as rédeas do negócio. Aí fica difícil.
Amém? Sentir tristeza, sentir algum certo amparo, abalo, perdão, amparo não, abalo, tenha calma, não tem problema. Amém? Não tem problema. Você ainda é uma pessoa normal, ser humano normal. Jesus sentiu isso. Jesus sentiu isso. Jesus sentiu isso. Amém? Jesus sentiu isso. Algumas emoções, alguns sentimentos que são provenientes dessas situações, de notícias ruins, sabe, deste mundo que está cada vez pior, notícias como nós vivemos no ano passado, é, essa notícia do vírus e tudo mais, algumas pessoas se abalaram e de certa forma isso é bom. Eu digo, entenda melhor o que eu quero dizer. De certa forma, esse abalo é bom. Sabe por quê? Porque quando eu sei o que eu devo fazer, então eu preciso procurar ajuda. Amém? Quando eu digo bom, eu estou apenas tentando entender que estas situações, às vezes, elas são benéficas porque elas mostram a nossa estrutura, elas revelam quem realmente nós somos. Amém? Porque não adianta muito eu ficar com um sorriso no rosto, fingindo. Tem pessoas que vivem uma vida muito artificial, fingida. Elas colocam um sorriso no rosto, elas estão sorrindo para todo mundo, mas de fato elas estão morrendo por dentro, elas estão angustiadas, elas estão, sabe? E essas coisas, deixa eu dizer para você, não tem como a gente, como é que eu posso dizer? Negar a existência. Elas estão aí dentro, elas estão aqui dentro, elas estão. Você acorda e dorme com ela e você não consegue, sabe, simplesmente arrancar ela. Ou você está triste, ou você está desanimado, ou você está preocupado, ou você está com medo, não sei que tipo de sentimento ou emoção você está sentindo, mas elas estão aí. Elas estão aí. Isso somente mostra, querido, que nós temos um limite. Nós temos sabe, um nível de estrutura, tanto física quanto emocional, quanto espiritual. Amém? Esse limite ele chega para todos nós. Em um momento ou outro a gente reconhece. Então, isso é bom? De certa forma é. Porque se não fosse bom, por exemplo, para você entender, se aparece a dor, deixa eu mudar isso para falar sobre dor. Deixa eu mudar aqui amém. Sentir dor física é ruim? É ruim não. Amém. A dor física ela pode ser ruim, mas ela também é boa. Por quê? Porque ela mostra algo. Se eu sinto uma dor na perna, então isso faz o quê? Isso dá um alerta. Epa, eu preciso procurar ajuda. Estou com uma dor na perna. Porque a dor, de certa forma, ela impulsiona você a agir. Então você diz, eu não quero permanecer com essa dor, então vou procurar ajuda. Eu vou ao médico, vou fazer o exame, vou procurar saber que dor é essa nessa perna. Então, a dor, ela é ruim? No momento você está sentindo dor, é muito ruim. Mas a dor, ela desperta você para agir. Assim também são estas coisas. Você, diante de situações, você está triste. Essa tristeza é ruim? É claro que é. Mas ela também, querida, ela pode ser algo bom. Por que como é algo bom? Como alguém pode achar algo bom na tristeza? Não estou falando da tristeza. Não é um pensamento masoquista. Porque quando eu estou triste e eu reconheço que eu estou triste, eu digo, poxa, eu preciso procurar ajuda. Eu preciso solucionar a causa dessa tristeza. Eu preciso, sabe, como disse Paulo aos Coríntios, examinar a mim mesmo. Eu preciso encontrar aonde está o problema, onde está realmente a origem dessa tristeza. Então, a tristeza, ela pode, sabe, despertar em mim uma coisa boa. Como? Eu vou investigar, eu vou realmente procurar saber o que é aquilo e por conta disso eu vou, não é, aprender, eu vou me preparar, eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar ajuda, eu vou buscar ajuda em Deus, eu vou, sabe, me expor mais à palavra, eu vou ser fortalecido no Senhor. E aquilo que acontece foi revertido em algo bom. Então, a tristeza não é boa, mas ela pode provocar em mim uma atitude que pode, essa atitude, gerar um benefício maior. De repente, querido, de repente, eu estou triste por uma situação, não é? E eu procurei ajuda, fiz o que preciso. Essa situação passou. Eu venci. Amanhã
essa tristeza pode surgir de novo. Não é? Essa tristeza pode bater na nossa porta, só que eu aprendi já. Então, o que acontece? Ela, de certa forma, me ajudou. Você entende isso, amado? Você entende isso? Então, finalizando essa primeira parte, não é? Paulo diz, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Então, cuidado para você não colocar um peso grande demais sobre a tua vida. Deixa eu abrir aqui outra passagem rapidinho aqui para a gente finalizar esse primeiro vídeo, amém? Romanos, capítulo 12, não é? Eu quero ler especificamente o versículo 3. Deixa eu ver aqui. Pronto, para ir para vocês está bom. Versículo 3. Paulo diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que ninguém, amém, dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, equilíbrio. Tem gente que tem uma imagem errada de si mesmo, tanto positiva quanto negativa. Tem pessoas que se acham muita coisa e situações elas vêm para provar que elas não são essa coisa toda. E tem pessoas que se acham tão pequenas, tão insignificantes e situações vêm para comprovar que elas não são essas coisas. Então existe um equilíbrio, amém? A respeito dos pensamentos que eu devo ter a respeito de mim mesmo. Então, esse primeiro vídeo é para exatamente dizer que você é uma pessoa, tá tudo bem, não precisa colocar um peso muito alto sobre você, como se você não pudesse passar por isso. Eu não posso parar por vocês. O que é que vão pensar de mim? Calma, amém? Tá tudo bem, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Então existem coisas que estão ligadas a esse homem exterior, a esta vida natural, e ele diz se corromper, se deteriorar, envelhecer, murchar. Então, coisas assim vão aparecer. Amém? Surgir na tua vida. Tá tudo bem. Isso não quer dizer nada. Amém? Só quer dizer que você é uma pessoa, que você é um ser humano, que você tem sentimentos, que tem emoções, e sentir isso de certa forma, sentir esses abalos de certa forma, se você souber fazer a coisa certa, vai te ajudar. No final das contas, ele vai contribuir para o teu crescimento. Não o problema, mas o que você vai fazer diante do problema. Amém? Então, o primeiro ponto é esse. Então, Deus abençoe. Amém? Deixa eu finalizar aqui com o cartaz. Espero que você tenha sido abençoado e eu estarei compartilhando e postando mais e mais conteúdos e vídeos como esse, amém, para edificação. Então, antes de eu finalizar, deixa eu mostrar para você aqui, amém, que eu acabei esquecendo, amém. Aí, cadê? Pronto, tá aí, chegou para você. Amém? Se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever, deixar o seu joinha e acionar o sininho. Amém? Então tenham todos um bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Amém? Um forte abraço. Amém? E seja abençoado na prática da palavra. Em nome de Jesus. Paz a todos.